Tem gente que às vezes deve me achar meio radical, pelo tanto que eu arrumo briga com bolsonaristas. Mas na verdade é bem o contrário. É justamente porque eu sou contra os fanáticos que eu não suporto os bolsonaristas. É impressionante como quase todos os bolsonaristas, além de professarem uma ideologia perversa, costumam ter atitudes mais preconceituosas, arrogantes e burras no dia a dia. Infelizmente não é forçação de barra da minha parte. Talvez eu conheça uns 2 ou 3 bolsonaristas que são gente boa, que conseguem dialogar com você sem agredir e têm algum tipo de amor ao próximo. Mas o bolsonarismo, como fenômeno, é um troço maligno. E aqui eu não estou falando de quem votou nele lá em 2018, porque queria um Brasil diferente. Não, eu estou falando de quem ainda hoje arruma essas desculpas mais absurdas para defender as coisas que ele fala e faz. Vocês lembram quando aconteceu aquele triste episódio em que o músico Evaldo Rosa dos Santos foi atingido por 80 tiros por militares lá em Guadalupe, Deodoro, por ali? Vejam o que vários seguidores do Bolsonaro comentaram na notícia na época. Esse é Augusto Bertoli. Este exército é um dinheiro gasto à toa. 80 tiros e só uma pessoa atingida. Vai ser ruim de pontaria. Aí o outro bota embaixo. Bolsonaro já é o melhor presidente da história. Aí o outro aqui, Dorgival Gonçalves. Santo, tenho certeza que não é. William Analista. Parabéns para Bolsonaro. Dever cumprido. Olga Helena Chidiak. Essa que era 1 minuto de fama. Olha, dizendo que a viúva do cara que foi assassinado com 80 tiros, que era 1 minuto de fama. Olha que absurdo, cara. As pessoas comemorando porque um músico negro, ele não era, até onde se saiba, um militante de esquerda. Era simplesmente um músico negro que foi assassinado pelo exército, pelas forças de segurança. E aqui não é nenhuma crítica ao exército. Eu sei que o exército tem boas pessoas, o exército não é responsável, mas tem o dever de punir. A justiça militar tem o dever de punir esses caras porque são assassinos. E olha aí, pessoas comemorando, tripudiando, fazendo piada em cima disso. Esses são os bolsonaristas. Você vai ver o perfil deles. Alguns claramente estão defendendo aqui o Bolsonaro. Os outros, eu fui ver lá o perfil de cada um, são bolsonaristas ferrenhos, né? E estão comemorando a maldade, a morte de um ser humano inocente. De modo que não é exagero até mesmo dizer que são racistas mesmo, né? Eles odeiam uma pessoa, desejam que ela morra aleatoriamente por ser um músico negro. E é claro que o Bolsonaro, pessoa física, não é responsável por esse fato ocorrido. Mas, para você ver até onde o sentimento do bolsonarismo estimula o ódio, a agressão, a opressão. E detalhe, ele nunca recebeu a família do músico, ele nunca prestou condolências decentes, né? Ele soltou uma nota lá muito vagabunda e não falou mais. A viúva do Ustra, que foi um torturador, ele recebeu. A família do músico assassinado pelo exército que ele comanda, ele falou muito por alto. Esse tipo de comportamento da parte dele é que, infelizmente, está estimulando as pessoas a se tornarem pessoas ruins. Ou, talvez, fazendo pessoas que sempre foram ruins saírem do armário mesmo. E eu sei que a essa altura já deve ter algum zureta aí dizendo, mas e o PT? Porque é só isso que ele sabe falar. Para eles não existe nada além de Bolsonaro e o PT. Eles enxergam em binário. O mundo para eles só existe preto ou branco, vermelho ou azul. E é por isso que eu digo que são fanáticos e burros. A extrema esquerda é burra também, claro. Porque todo fanatismo, todo extremismo, para mim é burrice. Mas quem é que é a extrema esquerda aqui no Brasil? É o PCO. Esses partidos aí que não tem nem 0,5% dos votos. Todos nós podemos discordar do Boulos ou do Freixo em alguma ideia, mas o que eles defendem não é radical e nem são agressivos ao defenderem. Eles sabem sentar à mesa, dialogar, debater sem precisar atacar o tempo todo quem pensa diferente. Existem pessoas extremistas da esquerda? Sim. Só que tem uma diferença para o bolsonarismo, que é o fato que a esquerda, de um modo geral, defende o quê? Igualdade, fraternidade, todo mundo ter casa, todo mundo ter o que comer. Alguns defendem isso num nível extremo, tipo abolir o capitalismo, as classes sociais, o que eu não concordo. Ou defendem mais igualdade de modo violento, o que eu também não concordo. Mas veja, para esses extremistas de esquerda, o objetivo, mais igualdade, é nobre, embora o nível ou o meio sejam, a meu ver, errados. O bolsonarismo não, eles defendem mais desigualdade de forma extrema e por métodos violentos. Na semana do dia 20 de setembro, num grupo desses Joga Pra Rolo, um pai desesperado mandou uma mensagem pedindo ajuda, pois tem 4 filhos e alegou dificuldades para trabalhar e pagar o aluguel. Ninguém é obrigado a ajudar, até porque a vida está difícil para todo mundo e eu não sou exceção. Mas eu
Depois eu comprei uns doces no Mercadão para ele poder vender. Só por desaforo para essa bolsonarista aí sem noção que foi lá para esculachar o cara. O rapaz, usando o perfil da esposa, foi lá pedir ajuda de boa. Postou a foto dele, da família. E como eu sempre digo, né? Vergonha é roubar, matar e defender o Bolsonaro. Mas olha a resposta que a tal Ana Lucia Lucas deu. Se a pessoa não tem condições de ter um filho, como vai ter 4 filhos? Engraçado, na hora de fazer, ninguém me pediu ajuda. Na hora de criar, quem me ajudar? Pelo amor de Deus, né? É claro que o grupo, como um todo, repudiou tais comentários, mas é triste como essas pessoas não têm vergonha mais de assumirem todo o seu preconceito e mesquinharia. E aí não tem jeito, de curiosidade, eu fui dar uma olhada no perfil e estava lá. Como eu sempre digo, nem todos que votaram nele são assim, mas todos que são assim votaram nele. Quer dizer, o camarada não pode ficar doente, não pode ter dificuldade na vida, todo mundo está sujeito a isso. Ao invés de acolher, de ajudar, de pelo menos desejar boa sorte ou simplesmente não falar nada, não, ela precisa ir lá e tripudiar em cima dos outros ainda. Só gente ruim que idolatra um político tão ruim quanto pode fazer uma coisa dessas assim, abertamente, sem sentir vergonha. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. 16 de agosto, eu postei aqui no meu Facebook a foto do Alexandre de Moraes, uma montagem, né, um desenho, uma brincadeira aqui, dele em cima de um tanque com a bandeira do Brasil ao fundo, uma águia lá no fundo, fogos de artifício. Alexandre o Grande. E claro que isso aqui é uma piada, uma brincadeira, uma sátira aos bolsonaristas que faziam o mesmo com o Bolsonaro. Não, eu não idolatro o Alexandre de Moraes, eu não acho que ele é meu ídolo, eu não acho que ele é o salvador da pátria. Eu simplesmente estou zoando uns bolsonaristas, né? Porque realmente eu acho que o Alexandre de Moraes prestou um bom serviço nesse momento especificamente ao colocar na cadeia esse bando de bandidos aí do gabinete do ódio que usam de fake news, que liberdade de expressão. Não, injúria, calúnia, difamação, isso não é liberdade de expressão. Ameaça não é liberdade de expressão. Você montar um grupo, uma organização criminosa, um bando, uma quadrilha para proferir ameaças aos ministros do STF e suas famílias, isso não é simplesmente liberdade de expressão. Isso é um ataque realmente à democracia. Você planejar, orquestrar um golpe de Estado, a derrubada das instituições para colocar o seu presidente como líder absoluto, acima das instituições, isso não é, isso é banditismo mesmo, né? Mas aí eu postei lá essa brincadeira aí com o Alexandre de Moraes, e vejam bem, eu postei no meu Facebook, eu não fui no Facebook encher o saco de ninguém, não chamei ninguém na conversa, foi lá comentar quem quis. Ah, Leandro, mas então não pode discordar de você nos seus comentários? Claro que pode. Na educação, na ideia, pode, adoro. Agora, para falar besteira, fica na tua, cara. Comenta besteira no teu Facebook. Vim pro meu Facebook para discordar de mim é uma coisa, vim para agredir, para atacar, para falar merda, aí não. Aí vocês vejam, um advogado, cara, um colega, me conhece pessoalmente aqui do Fórum de Madureira, o cara vinha aqui para falar, aí olha, tudo bem, até o início, quanto maior a altura você imagina o tamanho do tombo. Aí eu respondi, sim, estou doido para ver o tombo do presidente, vai furar o chão, kkkk. Aí ele, vai continuar doido. Aí eu respondi, ué, quanto maior a altura, maior o tombo, sim ou não? Tem que ter coerência. Aí Leandro Rocha vai ficar doido para ver o presidente cair, aí fica esperando a queda. A queda vai ser do cabeça de rola. Olha o nível, né? Como é que ele fala do ministro do STF. Tá tudo bem, até aí. Aí eu respondi, ainda bem que eu não tenho corrupto de estimação. Se provarem que o Alexandre é corrupto, eu serei o primeiro a pedir a sua queda também. Já o Bozo, todos sabemos que é, só falta ficar sem mandato para trancar na Papuda ou Bangu. Eu, pessoalmente, mandaria para o presídio de Pedrinhas. Aí ele vai, Leandro Rocha, você tem mais de 50 anos. Aí eu, que tem a ver a minha idade? É sempre, esse cara, ele gosta desse tipo de argumento lá de homem, né? É o lugar de fala da extrema-direita. Assim como os cirandeiros gostam de usar esse argumento, não, eu sou lugar de fala. Se eu sou mulher, você não pode discutir aborto comigo. O dele é assim, eu sou velho, você não pode discutir ditadura militar comigo. Quer dizer, não existe história, não existe livro, né, para você aprender. Então, ninguém pode falar nada sobre o Império Romano, porque ninguém viveu no Império Romano. É uma bobagem, um raciocínio obtuso, né? E é triste você ver um advogado, o cara que estudou, falar esse tipo de bobagem. E eu respondi, graças a Deus não, 35 bem vividos e com carinho de 18. Mas, por favor, não use a falácia,
argumentum ad antiquatem. Ah, eu vivi o governo Sarney, vivi a ditadura, você não era nascido, blá blá blá. Porque aí eu vou ter que... Aí não está aqui no print, mas... Porque aí eu vou chamar minha avó de 101 anos e o que ela disser é a verdade. A historiografia está aí para não deixar esse argumento do eu vivi prevalecer, até porque isso é uma experiência anedótica. Aí uma brincadeira, uma coisa que eu já tinha debatido com ele uma vez, botei o vídeo do Pirula, né, sobre todos os cis de serem brancos e tal. Mas ele, obviamente que ele não tem nem capacidade de parar para assistir o vídeo, não tem abstração mental suficiente para isso, né, para entender a analogia que eu fiz e tal. Mas enfim, né. Aí olha a resposta logo dele em seguida. Leandro Rocha, meu amigo, o que você sabe é o que os professores comunistas maconheiros te ensinaram. É assim, sem concordância nenhuma mesmo. Quem viveu sabe o que aconteceu. Não me venha com demagogias. A história convém a quem interessa. Aí eu, tá bom. Eu fui lá, marquei meu professor de história. Quantas maconhas você fumou na vida? Olha aí o que o doutor está falando. Aí meu professor de história comentou lá, né? Leandro, sou casado há 32 anos com a mesma pessoa, não bebo, não fumo, sou cristão, diácono da Igreja Católica, não sou comunista, gosto do capitalismo com ressalvas e não votei e jamais votaria num sujeito fascista como esse desgovernante que está aí na presidência. Aí o camarada lá, colega lá, né, foi lá e falou: Leandro Rocha, aprenda, de uma vez, não houve ditadura no Brasil, o que ocorreu foi intervenção federal, não vale a pena. Você se acha o cara, você não debate, eu não debato, o cara tá me xingando, tá chamando de maconheiro, mas eu não debato. Ele gosta de tentar diminuir as pessoas, tem ar de superioridade, olha que absurdo. Lembro que queria marcar futebol contra seu time, achando que é melhor, sem sequer conhecer o outro. Cara, olha aí, olha que absurdo, cara. O cara tá usando o argumento do meu time de futebol, que eu quis marcar uma partida contra o time da OAB, para usar esse tipo de crítica a mim, como se eu bigabasse meu time. Todo mundo sabe que o meu time não é atualmente não tem um elenco forte. Eu falei pura brincadeira, eu quero dizer que eu uso o Bola Clube para me promover. Olha que bobagem, cara. Você é fraldinha, isso não é non para quem está começando a vida. Quer dizer, eu sou arrogante, mas ele usa sempre a idade como argumento para diminuir os outros. Tira esse ar de soberba do rosto, você não conhece nada de história. Para tirar uma dúvida sem responda, quem seria seu presidente? Quer dizer, ele xinga os outros de maconheiro, de comunista, e eu que tenho ar de superioridade, eu é que não conheço nada de história. Bolsonarista é assim, eles invertem tudo, eles acusam você do que eles mesmos são o tempo todo. No final ele foi lá, não vou perder meu tempo com você, intelectual de revista em quadrinhos. Olha, acabou com a minha moral com um argumento desse. Meu Deus, aí foi lá e me bloqueou. Quer dizer, levam pro pessoal, não sabem separar as coisas, não sabem argumentar, não sabem... Né? Esse cara uma vez, ele me parou por causa de uma discussão de grupo de WhatsApp, ele me parou lá no fórum, pensou que ia me agredir dentro do fórum. O cara é doido, cara, não é possível, não tem... Como é que pode um cara que estudou, um advogado, chegar a ponto de ficar fanático, biruta, e vir no Facebook dos outros para atacar, agredir, chamar de maconheiro, sabe? Por causa de defender um bandido como o Bolsonaro. É loucura isso, é fanatismo, não tem outra explicação. Quando você quer identificar um fanático, é só você ver como é que ele relativiza as coisas através da linguagem. Ditadura em Cuba é ditadura, beleza. Ditadura no Brasil não foi ditadura, foi intervenção federal. Quer dizer, você destrói os poderes constituídos, você desrespeita a vontade do povo caçando parlamentares e partidos e até ministros do STF, como a ditadura militar fez aqui no Brasil. Você mata deputados, como aconteceu com o Rubens Paiva, que não era um terrorista, não era um guerrilheiro, não era nada, era só um deputado social-democrata. Mas aí você vira, aqui no Brasil não é ditadura, não, eu vivi, porque no meu tempo eu vivi, quer dizer, os caras medem o mundo a partir da percepção dele. Como ele não foi vítima da ditadura militar, ele não foi uma das crianças torturadas por acharem que os pais eram guerrilheiros comunistas, né? Então ele acha que é normal, não teve ditadura no Brasil, porque eu vivia bem. Né? Todo velho acha que no seu tempo a vida era melhor. Isso realmente é uma tendência mundial, desde a época da Babilônia, já se sabe disso.
Mas é triste como é que o cara relativiza. O cara que estudou não é para ter uma conduta dessa. O cara que é ignorante, que não teve acesso, tudo bem. Agora o cara fazer esse tipo de comentário publicamente, que tendo estudo, tendo formação, é inadmissível, cara. Agora vamos ver mais um doido aqui que veio comentar num post meu, esse dia 17/10. O cara veio lá e comentou: uma pergunta, não sou partidário. Olha, não é partidário, repare nessa informação que ele disse no início, tá? Entenda, mas quando a Copa veio, em vez de estádios, foram feitos hospital. Será que no momento da pandemia, mesmo com esse genocida peçonhento, as coisas não teriam sido melhor? No caso, eu nem me lembro do presidente. Poderia ajudar a minha memória na época da Copa o governante? Eu respondi para ele: eu fui crítico a tudo isso na época. Citei nominalmente os bandidos da vez. É só procurar aí nos meus históricos do Facebook da época. Por isso, eu tenho bastante moral para criticar esse bandidão de agora também. Aí ele continua, tá aqui com a educação. Olha, me desculpa, eu não disse isso ou aquilo. Apenas vamos voltar, quer dizer, ao tempo e ver que o problema começou antes da pandemia, que por sinal foi um problema mundial, concorda? Ou só foi aqui? Então o problema não é só dele, né? Coloca os outros nomes juntos na postagem, não vamos ser partidários, né? Olha que deturpação. Eu falei, claro que o problema foi mundial, mas e daí? Isso justifica um presidente falar para as pessoas não usarem máscara? Não, as pessoas fazem o que quiser. Se eu sei que usar crack vicia, para que eu vou usar? Nós sabíamos que tinha que usar. Quem não usou arcou com as consequências. Simples, né? Aí eu falei para ele, engraçado, quando nós estávamos no governo da Dilma, você via uma pessoa aleatória criticando a Dilma e ia dizer, coloca o nome dos outros juntos. Na época da Dilma, eu bati na Dilma, agora eu bato no corrupto da vez, que aliás é o mais corrupto que eu vi na vida. Não tem que igualar os outros corruptos ao presidente que é corrupto mor. Quando esse aí estiver na cadeia, que é o lugar dele, e tiver outro corrupto no lugar, eu vou falar mal do corrupto da vez. Agora me deixa ser oposição ao governo que está ferrando com o país atualmente. E aí eu tive que refutar esse argumento ridículo que ele utilizou, né, do crack. Eu falei, o crack faz mal unicamente a quem fuma, mas esse corno ensinou os mongoloides que o seguem a não usar máscara. Isso ferra com a minha vida, isso expõe a mim e aos demais ao vírus. Não comprar vacina na época que foi oferecida afetou a minha vida e de diversos conhecidos que poderiam ter sido salvos se ele não quisesse lucrar superfaturando a Covaxin. Aí ele responde, se esses que foram afetados, se tivesse o devido cuidado, será que dava problema? Você, eu vejo a um cara estudioso e inteligente, você acha que a vacina não está até rápida demais? Para que esse ódio partidário? Olha só, primeiro ele diz que ele não é partidário, depois ele diz que eu tenho ódio. Eu estou respondendo na boa, não xinguei, não agredi, não estou respondendo demais, só estou dizendo que o Bolsonaro é corrupto. Dizer que o Bolsonaro é corrupto, isso é ódio? Não estou falando de um familiar dele, eu estou falando do político de estimação dele, ele não sabe separar as coisas. Aí eles começam a apelar para o argumento da legalidade, isso é muito comum de bolsonarista ultimamente. Leandro Rocha, cara, por isso te respondi, por ser um país democrático, mas me aproveita e me diz um crime dele, do Bolsonaro, julgado perante a justiça. Fale um, por obséquio. Olha só, bolsonarista tentando falar difícil, hein? Aí eu tive que responder, pô, não me venha com legalismo uma hora dessa, né? Então a gente só pode chamar um político de corrupto se tiver uma sentença condenando, é isso? Então você nunca chamou o Sérgio Cabral de ladrão antes dele ser condenado? A gente não pode dizer que o Maluf é corrupto porque ele nunca foi condenado? O Garotinho honesto, então, já que ele também nunca foi condenado? Crivella também? Pelo amor de Deus, que argumento biruta. E agora a culpa de quem morreu de Covid é da pessoa. Só falta você me dizer que quando tem estupro, a culpa é da vítima. E aí ele vai, foge do assunto, coloca uma foto do Marcelo Freixo, dizendo que ele é a favor do aborto e de uso de drogas. Aí, né, eu falo, e por que você está falando do Marcelo Freixo quando o assunto é Bolsonaro? O Freixo não tem nem nunca teve uma acusação de corrupção na vida. Ao contrário, ele sempre as denunciou. O que tem a ver aborto e drogas? Você primeiro defende a liberdade de usar máscara se quiser. E a maconha, a pessoa tem que ser proibida? Que loucura! E ele vai e responde, porque é seu bonde. PT, PSOL, Marielle, Lula, vocês querem eles no governo porque você não vai para Bolívia ou Venezuela, já que aqui é um país governado por um genocida. Quer dizer, agora ele está começando a agredir, está começando a me impor coisas que eu nunca defendi. Né? Por acaso eu gosto do Marcelo Freixo, eu não votei na Marielle, mas admiro a figura dela, acho que ela foi uma parlamentar importante, que foi violentamente morta
por algum motivo que a gente não sabe qual, mas provavelmente tem ligação com as milícias, né? E aí, mas ele me imputa gostar da Bolívia ou da Venezuela, dos sistemas de governo de lá. A Bolívia agora, né, tiraram o Evo Morales, aí elegeu depois um presidente simpático a ele novamente e tal. A Bolívia é um caso complexo, que a Venezuela é um regime claramente autoritário, mas também onde os partidos de direita também já fizeram muita besteira lá, e por isso que a situação chegou num clima de polarização como a gente vê hoje, né? Não sou partidário do governo do Maduro, já devo ter falado isso aqui no canal algumas vezes, já postei isso com certeza no meu Facebook, mas é o cara que, bolsonarista é assim, eles gostam de tirar conclusões sobre os nossos pensamentos, assim, da bunda, sacou? Eles não têm o que falar, querem defender o bandido de estimação deles a qualquer custo, e aí eles precisam usar a falácia do espantalho, que é atribuir ao seu interlocutor uma ideia absurda que ele nunca defendeu só para tentar sair por cima. E eu respondo, pronto, agora começou o nós contra eles. Quer dizer, eu não gosto do bandido Bolsonaro, agora eu sou do outro bonde. Aí fica difícil argumentar. Eu não gosto do bandido verde e amarelo, logo eu quero que o Brasil vire uma Venezuela. Quem te falou que eu nutro alguma simpatia pelo regime da Venezuela? O Bolsonaro, inclusive, quer fazer a mesma coisa que o Maduro e o Chaves fizeram lá, desafiando a Suprema Corte, aparelhando as instituições. O Chaves nomeou um STF capaz dele lá e o Bolsonaro fez isso aqui com o Cássio Nunes. A diferença é que o Chaves era inteligente e o Bolsonaro é burro. E ele disse aí no meio que eu estava defendendo o ódio. Eu falei, você acabou de me acusar de defender o regime da Venezuela, sendo que eu nunca disse isso. Sou eu mesmo que defendo um ódio? Chamar um fascista de fascista não é ódio. Chamar um social-democrata como eu de comunista, isso sim é estimular o ódio. E ele insiste. Leandro Rocha, não falei isso, só disse porque você não vai para lá para quer viver num país do governante genocida. Eu respondo, por que você não vai para o Afeganistão então? Lá tudo em nome de Deus e tem arma para todo lado. E tipo, ele falou primeiro que eu estava pregando ódio, aí eu falei, não, você que está pregando ódio me chamando de comunista sem eu ser. Não que eu tenha alguma coisa contra comunistas não, mas eu não sou, então você impor ao interlocutor uma coisa que ele não defende é uma forma de estimular o ódio, sim. E aí ele fala, que ódio, apenas opiniões, você está se perdendo. E aí tive que responder para ele, olha, você está se perdendo, você está praticando a famosa falácia do espantalho, atribuindo ao interlocutor uma coisa que ele nunca disse. Me chamou de comunista sem nunca ter me visto defender comunismo. Me mandou ir para a Venezuela, ridícula postura e falta de argumento. Se você acha que não pode criticar o seu bandido de estimação, que eu que tenho que sair do país, ora, eu sou brasileiro como você, eu não tenho que ir para país nenhum. Esse argumento de vai para Cuba, vai para Venezuela, isso é discursinho de quem não tem o que argumentar e parte para apelação. Eu quero meu país sem corrupção e sem negacionismo científico. Isso é comunismo desde quando? Ser contra o Bolsonaro agora é ser comunista? Então Sérgio Moro e João Amoedo e todas as pessoas de bom senso são comunistas agora? E ele continua, Leandro Rocha, volto a te perguntar por que não sair daqui em um país que um genocida comanda e tentar sorte em outro. Eu falei, cara, já te respondi, a conversa está ficando chata e repetitiva já. Meu país é o Brasil, eu quero o que é melhor para ele. Eu não vou sair dele, se vocês quiserem, saiam vocês. Aí ele responde, sai daqui, não presta, faz igual o deputado do BBB. Nem vou chamar de viado, senão vai dizer homofóbico. Eu falei, que tal melhor você sair dos comentários do meu Facebook? Porque se é pra falar bosta, fala no seu. Eu não vou ficar indo lá comentar pra falar besteira. E até aí não é agressão, mas o cara tá sendo chato, inconveniente, tá vindo pra repetir os mesmos argumentos. É cansativo isso, entendeu? É uma forma de perturbar o juízo alheio. Falta de educação, falta de bom senso. Porque uma coisa é você discordar, outra coisa é você ficar insistindo na mesma história. Aí ele se revela, né? Aí sai do armário finalmente. Se é o meu também é meu presidente, é Bolsonaro 2022, fora professores, maconheiros, estudantes de direita, parasitas, fora adolescente que vive na Lapa e estudante da UFRJ, fora usuários do Bolsa Família, fora usuário do auxílio emergência, fora amante de Marielle, fora. Aí ficou doido aqui, parece não fala coisa com coisa, não sabe escrever bosta, é você falando se perdeu e perdeu a linha, né, seu parasita. Aí eu falei, eu sou parasita, se revelou o cara que não é partidário e está conversando numa boa. E eu tô semeando ódio, bolsonarista é sempre assim, uma hora se revela. E ele fecha brilhantemente, cara, por mim eu apoiava sim, sumir com gente igual você.
para daqui a 20, 40 anos virar nome de escola logo após achar seus ossos. Olha aqui, o cara está defendendo assassinato de quem pensa diferente dele. Esse é o cara que é democrático, que falou que a esquerda defende o ódio, né, que ele estava conversando numa boa. O cara veio pro meu Facebook para defender que eu seja assassinado e achem os meus ossos daqui a 20, 40 anos. Esse é o tipo de gente que é bolsonarista, né? É inacreditável, né, cara? É inacreditável, assim, não tem... Ele ainda fala que carnavalesco, diretor, querer uma boquinha para mamar na teira vai trabalhar, seu PT ladrão. É ridículo, né? Infantil demais. Esse cara, infelizmente, é sambista também, né? Mas, assim, parece que não tem a ideologia do samba no meio dele, porque os sambistas foram perseguidos lá atrás por causa de gente que era os bolsonaristas da época, né? A extrema-direita, as pessoas que não gostavam de pobre, não gostavam de preto, não gostavam de religiões afro. E o cara vem aqui defender o opressor, né? E despejar ódio contra as pessoas que são iguais a ele. É ridículo, lamentável, é muito infeliz um cidadão desse para vir no meu Facebook e postar tanta merda desse jeito, cara. É impressionante. Para terminar, existe uma famosa charge do Vini de 2016, eu gosto muito dessa charge, em que tem sentados à mesa dois homens, um cristão e um militante de esquerda. E eles estão ali discutindo, e o cristão fala: tu vai pro inferno, seu abortista. E o esquerdista responde: você é um pobre burro de direita. Aí Jesus aparece assim com a mão na cara: eu não ensinei essas coisas. E do lado Karl Marx diz: pois é, eu também não. De fato, nós sabemos que, infelizmente, todos os formadores de opinião, todas as grandes pessoas públicas, elas muitas vezes têm seus ensinamentos deturpados por aqueles que se dizem seus seguidores, que entendem uma coisa diversa do que eles pregaram e começam a praticar atitudes completamente diferentes. Ok, no caso do Bolsonaro, se você é um bolsonarista e não tem nada a ver com esse tipo de coisa aqui que eu postei no vídeo, se você não concorda com esse tipo de agressão nas redes sociais que eu mostrei aqui, que é muito comum os bolsonaristas fazerem, se você não concorda com isso e é bolsonarista mesmo assim, talvez seja a hora de você repensar por que você realmente é bolsonarista, porque não faz sentido. Porque no caso aqui do cristão e do marxista, que são agressivos com os outros, eles é que estão entendendo errado a mensagem que foi pregada. No caso do bolsonarista que não é agressivo, você que não está seguindo o que o Bolsonaro diz que é para fazer. Então, talvez seja a hora de você pensar: será que eu estou realmente seguindo uma coisa que eu, ou melhor, dizendo que eu sigo uma coisa que eu realmente acredito? É para se refletir aí. Eu sou Leandro Rocha. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike também. E se você já passou por uma situação dessas, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião, conhecer a sua experiência. Pode, se você já foi vítima também de algum fanático de outra corrente ideológica que não o bolsonarismo, pode comentar aí também que eu quero avaliar. Um abraço e em breve vou postar aqui um vídeo falando sobre o que eu penso do Carnaval 2022. Um abraço, até a próxima.